Você já parou para pensar que muitas vezes a palavra parece pequena, mas nunca é neutra? Uma frase pode acalmar um coração aflito. Pode devolver esperança a alguém que estava quase desistindo. Pode restaurar uma relação. Pode iluminar uma consciência. Mas também pode ferir profundamente. Pode humilhar. Pode desanimar. Pode destruir a paz de um ambiente inteiro em poucos segundos. E talvez o mais importante seja isto: palavra nunca sai vazia. Ela carrega sentimento, carrega intenção, carrega força, carrega a marca espiritual de quem a pronuncia. Segundo a doutrina espírita, falar não é apenas emitir sons. Falar é exteriorizar o pensamento. É projetar para fora algo que já estava sendo cultivado dentro de nós. E por isso, a palavra tem peso moral, consequência vibratória e responsabilidade espiritual. Estamos no canal Consciência Eterna. Este é um espaço de estudo, reflexão e aprofundamento espiritual, onde buscamos compreender a vida à luz da doutrina espírita, com seriedade, sensibilidade e compromisso com a verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de consciência, aprendizado e luz. Hoje, nós vamos refletir sobre um tema simples na aparência, mas profundamente transformador na prática: o poder espiritual das palavras. Porque, no Espiritismo, a palavra não é apenas um recurso de comunicação. Ela é pensamento materializado. Ela é vibração em movimento. Ela é energia que alcança o outro, influencia o ambiente e também retorna para quem a emite. Essa é uma das primeiras ideias que precisamos compreender. A fala não começa nos lábios. A fala começa muito antes, no campo íntimo da criatura. Antes de uma palavra ser pronunciada, ela já existia como conteúdo mental. Ela já carregava uma emoção. Já estava impregnada de uma intenção. Já refletia um estado interior. É por isso que o Espiritismo nos convida a olhar para a palavra não como algo isolado, mas como extensão do pensamento. O verbo apenas revela o que a alma vinha sustentando em silêncio. Quando alguém fala com brandura, muitas vezes não é apenas técnica de comunicação. É porque existe ali, ainda que em processo, algum esforço real de serenidade interior. Quando alguém agride com facilidade, ironiza o tempo todo, humilha ou espalha dureza por onde passa, isso também não nasce do nada. A palavra denuncia conteúdos íntimos. Ela revela o clima moral que a pessoa está alimentando dentro de si. E isso muda completamente a forma como enxergamos o falar. Porque, se a palavra é pensamento exteriorizado, então cada frase que dizemos participa da construção da realidade espiritual à nossa volta. Nada do que pronunciamos é totalmente inofensivo. Nada se perde. Tudo vibra. Tudo repercute. Tudo alcança. Segundo os princípios espíritas, o pensamento cria correntes fluídicas. E a palavra funciona como um veículo que potencializa e materializa essa emissão. Em outras palavras, o que sentimos por dentro ganha forma, direção e impacto quando passa pelo verbo. Por isso, existem palavras que aliviam e palavras que sufocam, palavras que reorganizam e palavras que desestabilizam, palavras que curam e palavras que adoecem. Não se trata apenas do vocábulo em si. Não é uma questão mágica. Não é como se certas palavras fossem, por natureza, amaldiçoadas e outras, por natureza, milagrosas. O que realmente importa, do ponto de vista espiritual, é a carga moral da intenção e a vibração que acompanha aquilo que é dito. A mesma verdade pode ser pronunciada com amor ou com crueldade. O mesmo conselho pode ser dado com humildade ou com arrogância. O mesmo silêncio pode ser paz ou desprezo. O mesmo tom de voz pode acolher ou ferir. É por isso que a doutrina espírita nos educa para algo mais profundo do que falar bonito. Ela nos educa para falar com responsabilidade espiritual. E aqui entra uma reflexão muito séria.
Nossas palavras não influenciam apenas quem nos ouve. Elas também influenciam o ambiente em que vivemos. Toda conversa cria uma atmosfera. Toda convivência vai formando uma psicosfera. Toda repetição verbal vai consolidando uma espécie de clima invisível ao redor de nós. Existem ambientes onde a palavra é constantemente agressiva, impaciente, amarga, sarcástica, pessimista. E com o tempo, isso vai tornando o espaço pesado. A casa fica tensa. O trabalho fica desgastante. As relações ficam defensivas. O coração das pessoas começa a se fechar. Por outro lado, também existem ambientes em que a palavra é respeitosa, serena, fraterna, ponderada. E, nesses lugares, mesmo diante das dificuldades naturais da vida, há uma sensação diferente. Há mais leveza, mais segurança, mais paz, mais abertura para o entendimento. Uma única palavra dura pode incendiar um ambiente inteiro. Mas uma única palavra sábia, dita no momento certo, também pode impedir uma queda, consolar uma dor ou restaurar uma esperança. Isso significa que a fala cotidiana, aparentemente simples, participa diretamente da construção do clima espiritual da nossa existência. E talvez seja por isso que tantas vezes buscamos paz sem perceber que estamos semeando perturbação através do próprio verbo. Desejamos harmonia, mas alimentamos discussões desnecessárias. Queremos proteção espiritual, mas sustentamos conversas ásperas, impiedosas, negativas. Pedimos luz, mas nem sempre vigiamos aquilo que estamos lançando no mundo através da boca. A palavra cria. A palavra reforça. A palavra magnetiza. A palavra aproxima. A palavra afasta. Quando o Espiritismo fala sobre reforma íntima, ele não está se referindo apenas aos grandes atos. Está falando também da disciplina do cotidiano, da forma de pensar, da forma de sentir e da forma de falar. Porque a boca apenas continua o que o coração começou. E aqui nós entramos em um ponto muito bonito do tema. A palavra pode se tornar verdadeira caridade. Muitas vezes, quando se fala em caridade, logo pensamos em ajuda material. Pensamos em pão, em roupa, em dinheiro, em remédio, em assistência concreta. Tudo isso é valioso. Tudo isso é necessário. Mas a caridade, segundo a visão espírita, não se limita ao gesto material. Ela também se expressa moralmente. Consolar alguém é caridade. Orientar com brandura é caridade. Escutar sem ferir é caridade. Corrigir sem humilhar é caridade. Oferecer esperança a uma alma cansada é caridade. Usar a voz para pacificar, esclarecer e sustentar alguém em sofrimento é uma forma profunda de serviço espiritual. Há corações que não precisam, naquele momento, de uma explicação longa. Precisam de uma palavra de acolhimento. Há pessoas que estão de pé por fora, mas por dentro quase desabando. E às vezes, é justamente uma frase simples, sincera e fraterna que impede uma queda maior. Quantas vezes alguém foi salvo do desânimo porque ouviu: "Eu estou com você. Você vai conseguir. Não desista. Calma. Vai passar. Você não está sozinho." Veja que coisa profunda. Uma palavra não toca apenas o ouvido. Ela toca o campo emocional, o pensamento, a autoestima, a esperança e, muitas vezes, a própria disposição espiritual de continuar vivendo e lutando. Por isso, quando a doutrina espírita nos fala da responsabilidade do verbo, não está apenas nos proibindo de ferir. Está também nos convidando a usar a fala como instrumento de luz. A palavra pode ser remédio, pode ser bálsamo, pode ser recurso terapêutico, pode ser amparo invisível, pode funcionar como ponte entre uma alma aflita e a esperança que ela já não conseguia mais enxergar. Mas, para isso, é preciso vigilância. Porque, se a palavra pode servir ao bem, ela também pode servir à perturbação. E não estamos falando apenas de agressões evidentes.
Às vezes, não é necessário gritar para ferir. Há palavras frias que ferem. Há ironias que ferem. Há interrupções constantes que ferem. Há desprezo disfarçado de sinceridade. Há brutalidade vestida de franqueza. Há dureza escondida em supostas boas intenções. Nem sempre o que machuca vem em forma de insulto. Muitas vezes, vem em forma de superioridade, de impaciência, de secura moral, de falta de empatia. E isso nos leva a outra lição muito importante. A palavra revela o nosso mundo íntimo. Se observássemos com mais sinceridade o modo como falamos no dia a dia, talvez descobríssemos muito sobre nós mesmos. A pessoa que vive reclamando continuamente talvez esteja revelando uma alma habituada ao desalento. Aquela que só sabe falar com irritação talvez esteja trazendo por dentro um campo de desequilíbrio ainda não tratado. Aquela que fere com sarcasmo talvez esteja escondendo mágoas, orgulho ou dureza emocional. E por outro lado, aquele que se esforça para falar com equilíbrio, mesmo nas dificuldades, mostra que já compreendeu algo essencial. Educar a palavra é educar o coração. É claro que ninguém muda de um dia para o outro. Todos nós erramos na fala. Todos nós já dissemos o que não devíamos. Todos nós já ferimos sem perceber, ou até percebendo tarde demais. Todos nós carregamos imperfeições. Mas o importante aqui não é a culpa, é a consciência. Porque a proposta espírita nunca é nos paralisar no remorso. É nos despertar para a renovação. E renovar a palavra é um exercício profundamente espiritual. Antes de falar, perguntar a si mesmo: isso vai ajudar? Isso vai esclarecer? Isso vai consolar? Isso é necessário? Isso é verdadeiro? Isso é útil? Isso está sendo dito com amor? Ou isso está saindo de um estado de irritação, vaidade, orgulho, impaciência ou desejo de ferir? Essa pausa interior pode evitar muitos sofrimentos, muitas discussões, muitos afastamentos, muitas vibrações pesadas que depois permanecem no ambiente e dentro de nós. Há momentos, inclusive, em que o silêncio é mais caridoso do que a fala. Não o silêncio do ressentimento, não o silêncio da indiferença, mas o silêncio disciplinado, humilde, vigilante. Aquele silêncio que evita a palavra impensada, que impede o impulso de agravar, que protege o ambiente de uma descarga emocional desnecessária. No campo espiritual, silenciar-se a tempo também pode ser sabedoria. Porque nem toda opinião precisa ser dita, nem toda reação precisa virar fala. Nem todo impulso merece ser transformado em som. Às vezes, aquilo que gostaríamos de dizer não edifica, não ajuda, não ilumina. E nesses casos, o silêncio pode ser a primeira forma de autocontrole e de respeito. Mas o ideal espírita não é apenas falar menos. É falar melhor. É transformar o verbo em recurso de elevação. É fazer da própria voz um instrumento de fraternidade. É usar a palavra não para dominar, nem para impor, nem para ferir, mas para servir. E aqui está uma das grandes belezas desse tema. Cada pessoa, em qualquer fase da vida, pode começar hoje mesmo a santificar a própria fala. Não é preciso esperar uma grande missão. Não é preciso ter conhecimento extraordinário. Não é preciso ocupar lugar de destaque. Todos nós, todos os dias, temos oportunidade de semear luz ou sombra através da palavra. Dentro de casa, com os filhos, com os pais, com o companheiro, com os amigos, no trabalho, nas redes sociais, na convivência mais simples. Toda frase é uma semente. Toda fala é uma emissão. Toda palavra é um pequeno ato espiritual. E isso torna a vida muito mais séria, mas também muito mais bonita. Porque mostra que o bem não depende apenas de grandes gestos. O bem pode começar numa frase, numa resposta calma, numa correção delicada, numa escuta respeitosa, numa bênção verbal,
num encorajamento sincero, num pedido de perdão, numa palavra que devolve dignidade a quem estava ferido. Talvez muita gente esteja esperando experiências espirituais grandiosas, quando, na verdade, a espiritualidade já começa a se revelar no modo como tratamos uns aos outros pela fala. A elevação de uma alma aparece também no tom, no cuidado, na intenção, na escolha do que diz e do que prefere não dizer. Segundo o Espiritismo, palavras do bem não são enfeites de linguagem. São expressões de um coração em esforço de renovação. São manifestações de caridade moral. São recursos de harmonização. São sementes de paz. E palavras descontroladas, agressivas ou pessimistas também não são apenas hábitos sociais. São sinais de um campo íntimo que ainda pede vigilância, cura e transformação. Por isso, vigiar a palavra não é formalidade. É reforma íntima. É disciplina espiritual. É responsabilidade diante da própria consciência. Se queremos paz, precisamos semear paz também pela boca. Se queremos amparo, precisamos nos tornar mais aptos a emitir amparo. Se desejamos viver em uma atmosfera melhor, precisamos colaborar com essa atmosfera por meio do que pensamos, sentimos e falamos. No fim das contas, o poder da palavra está justamente nisso. Ela torna visível aquilo que carregamos invisivelmente. Ela revela. Ela expande. Ela influencia. Ela toca. Ela permanece. Uma palavra de amor pode ecoar por muitos anos. Uma palavra de desprezo também. Uma palavra de fé pode sustentar alguém numa travessia inteira. Uma palavra cruel pode marcar profundamente um coração. Por isso, cada um de nós precisa decidir: o que a minha voz tem espalhado? Luz ou sombra? Paz ou perturbação? Ânimo ou desalento? Acolhimento ou aspereza? Esperança ou peso? Talvez essa seja a grande reflexão de hoje. As nossas palavras estão criando ao redor de nós o ambiente espiritual em que desejamos viver? Porque falar bem não é apenas uma questão de educação. É uma questão de consciência. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de sintonia espiritual. No Espiritismo, a palavra é mais do que som. Ela é força. Ela é vibração. Ela é pensamento em movimento. E por isso mesmo, pode ser instrumento de queda ou instrumento de luz. Que possamos aprender a usar o verbo com mais serenidade, mais vigilância e mais amor. Que a nossa fala seja menos impensada e mais consciente, menos reativa e mais fraterna, menos ferina e mais útil, menos pesada e mais iluminadora. Que das nossas bocas saiam, cada vez mais, palavras que instruam, consolem, pacifiquem e abençoem. Porque, quando o coração se educa, a fala se purifica. E quando a fala se purifica, o ambiente ao redor também começa a mudar. Se esta reflexão falou ao seu coração, me conta nos comentários. Qual tipo de palavra você sente que mais transforma uma vida? A palavra que consola, a palavra que orienta ou a palavra que desperta? E se este estudo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precise refletir sobre o poder espiritual da própria fala. Aqui no Consciência Eterna, seguimos juntos, buscando compreender não apenas o mundo invisível, mas também as leis morais que já atuam silenciosamente em cada gesto, em cada pensamento e em cada palavra. E já finalizando, vamos à nossa prece. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade deste estudo, desta reflexão e deste despertar interior. Senhor, ensina-nos a vigiar a nossa fala, purificar as nossas intenções e a transformar a nossa palavra em instrumento de paz. Ajuda-nos a perceber quantas vezes ainda ferimos sem necessidade, quantas vezes falamos movidos pela impulsividade, pela irritação,
pelo orgulho ou pela falta de sensibilidade. Dá-nos, Senhor, mais consciência antes de falar, mais serenidade ao responder, mais brandura ao orientar, mais amor ao corrigir e mais sabedoria para silenciar. Quando a nossa palavra ainda não puder edificar, que da nossa boca saiam palavras que consolem, que aliviem, que instruam, que pacifiquem e que abençoem, que possamos ser em nossos lares, em nossas relações, em nosso trabalho e em todos os ambientes onde estivermos. Semeadores de luz também através da fala. Ampara, Senhor, aqueles que foram feridos por palavras duras. Fortalece os corações cansados. Acolhe os que estão em sofrimento silencioso. E inspira-nos a ser, para essas almas, uma presença fraterna, uma voz amiga e um ponto de amparo. Que os bons espíritos nos auxiliem na disciplina do pensamento, na educação dos sentimentos e na santificação do verbo. E que, a partir de hoje, nossa fala seja mais consciente, mais humilde, mais caridosa e mais iluminada. Que assim seja. Graças a Deus. Que essa reflexão permaneça em seu coração e que sua consciência continue despertando, hoje e sempre. Você está no canal Consciência Eterna. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Fiquem com Deus.